Olá, boa noite a todos. Vamos dar início ao webinar do Departamento de Transplante Pediátrico da BTO. É com prazer que hoje apresentamos o tema que é a recorrência da glomerulosclerose segmentar e focal. Teremos como participantes o professor Paulo Koch, da Escola Paulista, professor do Departamento de Pediatria e transplantador do Hospital Samaritano, o professor Marcelo Tavares, que trabalha na Santa Casa de Belo Horizonte e é preceptor da nefrologia pediátrica lá, e professor adjunto do Centro Universitário de BH, da Universidade de BH, e o Charles Show, que é junto comigo, faz parte do Departamento de Transplante Pediátrico da BTO, ele é da Unifesp. Junto conosco está presente a Lilian Monteiro, a Suelen Martins e a Suzana Del Nero. Nesse início, o Charles vai nos ajudar, ele vai ficar controlando o chat. Como nós temos novas lives, eu gostaria de pedir a vocês, se vocês têm interesse de alguns assuntos de transplante pediátrico, que vocês anotem aí no chat, que nós vamos observar e depois vamos preparar as lives. Então, eu acho que eu já posso dar início ao nosso webinar. Eu vou convidar, em primeiro lugar, o professor Paulo Koch, que vai nos falar sobre o aspecto genético da GESF. Muito obrigada por participarem e por aceitarem o convite. Bom, boa noite. Eu estou compartilhando já a minha tela. Vocês estão vendo? Tá, mas não está em tela cheia. Deixa eu ver aqui. Agora sim, né? Agora, para mim, saiu. Agora saiu. Agora saiu, Paulo. Calma, calma. É legal que a gente faz isso todos os dias, né? Pronto? Isso, muito bem. Muito bem. Então, boa noite a todos, né? Eu sou Paulo Koch, né? Aqui eu costumo brincar que eu tenho dois amores, agora eu tenho três, né? Um deles é a Unifesp, outro deles é o Hospital Samaritano. E também falo também em nome da Rebrase, né, que não é um vínculo empregatício, mas é um vínculo acadêmico que eu me apaixonei recentemente e estou gostando muito de participar dessa iniciativa, que é a Rede Brasileira de Cinefrótica na Infância, né? A minha fala vai ser sobre a importância do estudo genético na GESF, e eu declaro que não tenho nenhum conflito de interesse com relação a tudo que eu vou falar aqui, né? E a nossa agenda vai ser composta por 4 questões hoje, né? Primeiro, eu quero dar uma série de casos para ilustrar um contexto do problema. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a frequência das variantes genéticas esperadas na síndrome nefrótica córtico-resistente /GESF. Depois um pouquinho sobre quais vantagens que traz o estudo genético. E, por último, em quais pacientes ele seria mais indicado, né? Então, começar com uma série de casos, eu queria trazer para vocês a experiência do Hospital Samaritano. São 505 transplantes renais pediátricos, dos quais 58 são crianças com GESF, que é uma porcentagem de 11% da nossa amostra caracterizada por GESF. Desses 58 casos, nós transplantamos e vivemos sem recidiva em 37 deles, 64%. E, infelizmente, observamos 21 recidivas, 36% da nossa amostra, né? Se você pegar a sobrevida do enxerto ao longo dos 7 anos, a gente observa que, quando eu comparo outras doenças com GESF, não há uma diferença estatisticamente significante na sobrevida do enxerto em relação às outras doenças. A GESF em si não impactou negativamente. No entanto, a GESF com recidiva, aqueles 21 lá, né, esses sim evoluíram com uma sobrevida de enxerto inferior aos outros, que é um resultado mais ou menos esperado, né? Então, a GESF com recidiva impacta negativamente o transplante. Um outro tipo de desfecho que eu acho interessante
a gente pensar é o desfecho dos custos do transplante, né? Esse aqui é um trabalho que a gente faz junto com 2 professores da GV, nós estamos analisando estudos econométricos de custo, né? E nesse estudo aqui nós estamos analisando 16 pacientes que tiveram recidiva de GESF contra 240 pacientes com outras etiologias. E aqui no gráfico vocês veem que o momento zero é o momento do transplante, e a gente tem uma projeção de 5 anos a menos e 5 anos a mais, e essas barras cor de abóbora são o número de pacientes. E a linha azul é o custo mensal médio do transplante no preparo, no momento do transplante e no acompanhamento pós-transplante. Como o custo é muito difícil você comparar o custo de um hospital para outro, de um país para outro, nós projetamos os custos em score Z. O custo aqui está projetado em score Z em relação à média de custos de todos os pacientes transplantados, tá certo? Agora, quando a gente compara as crianças sem recidiva de GESF com as crianças com recidiva de GESF, que é essa barra azul aqui, a gente observa o seguinte, que no preparo do transplante, os custos foram mais baratos para as crianças em preparo de GESF. No momento do transplante, o custo foi superponível. Mas após o transplante, principalmente nos primeiros 6 meses, e aqui eu estou falando de crianças com recidiva de GESF, né? O custo foi estatisticamente superior. Ele só vai ficar parecido depois, quase 1 ano depois do transplante, mostrando que há um risco econômico, não é só a perda do enxerto, mas é também um investimento de dinheiro a mais que será necessário, né? Quando a gente desmembra pelas famílias de custo, a gente vê que as diferenças estão em materiais e medicamentos, também em serviços hospitalares e também em SADT. As plasmaféreses que foram usadas, elas estão aqui nessa família de custos que é o SADT, tá certo? Então, a gente gastou mais, somando tudo, dá mais ou menos 0,8 desvio padrão acima dos outros transplantes quando a criança tem recidiva de GESF. Mas pode chegar até 1,5 desvio padrão. Se você pensar que alguma pessoa vai ganhar, em termos de massa corporal, 1,5 desvio padrão, você veja o estrago que isso pode provocar em massa corporal a mais, né? Então, é um custo bastante significativo. Qual é a frequência de variantes genéticas que a gente espera quando faz um estudo, né? Esse aqui talvez seja um dos estudos mais robustos do grupo do professor Hildebrandt de Boston, né? É um estudo internacional, tem gente dos Estados Unidos, da Europa, né? E tem mais de 300 crianças que foram estudadas. E ele fala o seguinte, quando crianças menores que 3 meses são estudadas, você encontra variantes genéticas em 52%, que é essa parte azul da barra aqui, né? E depois, como vai ficando mais velhas as crianças, vai diminuindo a porcentagem de encontro de variantes patogênicas, né? A barra cor de abóbora são as fenocópias, né? Que são doenças diferentes de síndrome nefrótica, mas que aparecem no fim da falência dos rins como uma cópia, como se fosse uma GESF, e a gente pensa que se trata de uma síndrome nefrótica primária, mas são outras doenças, né? E aí entra Alport, cistinose, hiperoxalúria e assim por diante, né? Mas o total de indivíduos envolvidos, esses mais que 300, acabam resultando em cerca de 20%, eu não consigo ver aqui, mas é 23%, 24% de causas genéticas. E trazendo um pouco para a nossa realidade, eu queria mostrar um pouco o trabalho que foi o pós-doc da Luciana Feltran, né? Esse é um grupo de crianças transplantadas renais com GESF, apenas com GESF, né? Elas têm menos que 19 anos, tiveram mais que 6 meses de segmento, e a doença renal crônica foi por GESF. Foram excluídos casos de síndrome nefrótica congênita. São dados de 2 centros, do Hospital do Rim e do Hospital Samaritano. São 95 pacientes incluídos e a gente fez pesquisa genética através de um painel de 24 genes relacionados à síndrome nefrótica, certo? Esse é o painel de genes, que na época que a gente estudou era um painel bastante completo. Hoje tem muito mais genes diferentes aí que poderiam fazer parte desse painel, mas na época eram 24, né? E o resultado que a gente achou mais importante é que encontramos síndrome nefrótica hereditária em 22%.
E o que chama atenção é que dos casos que recidivaram após transplante, que são 23 crianças, nenhum deles tinha síndrome nefrótica hereditária, enquanto que todos que recidivaram tinham síndrome nefrótica primária não hereditária. Então, ela impacta no resultado do transplante, ela impacta no custo do transplante, ela impacta também na possibilidade de recidiva, né? Naquela época, a gente já tinha na cabeça que existem pelo menos 2 grandes subgrupos de síndrome nefrótica, né? Um primeiro, que é a síndrome nefrótica idiopática, que é uma doença sistêmica, que pode ter fator circulante ou não, é uma doença imune de linfócitos T e B, o podócito é o alvo, existe eficácia dos imunossupressores e 30% recidiva após o transplante. E do outro lado, há um grupo de crianças que tem síndrome nefrótica de origem genética, é uma doença renal, não tem fator circulante, anomalia do podócito da membrana basal, né? Anomalia primária do podócito, é uma podocitopatia. Os imunossupressores, em geral, são ineficazes e a recidiva é muito rara nesse tipo de pacientes, né? Como existe, vez por outra, na literatura, relatos de caso de recorrência em crianças que têm doenças genéticas, este grupo aqui, o Dr. Moen Salem, de Bristol, e a doutora Agnieszka, elas fizeram uma revisão, análise crítica de casos que foram publicados como se fossem recorrência com síndrome nefrótica genética. E depois que são 20 casos que eles reviram, né? Eles chegaram à conclusão que 10 não podem ser chamados de recorrência, né? E só 10 que eles falam que é possível, né? E as recomendações finais deles são muito interessantes. A recorrência pós-transplante é muito rara em síndrome nefrótica genética. As variantes cuja herança é autossômica recessiva só devem ser consideradas patogênicas quando em homozigose, porque tinha vários casos em que o indivíduo tinha uma variante de NPHS2, por exemplo, que ela é recessiva, e o cara encontrou apenas um alelo com a variante e reportou como se fosse genética, né? E eles recomendam ainda que, se tiver uma suspeita, considere outras causas, como rejeição, medicamentos, glomerulonefrite imunomediada, nefropatia crônica de enxerto. E, por último, quando você continua suspeitando, confirme a patogenicidade junto com o geneticista, porque algumas variantes que eram patogênicas no passado podem ter mudado de status. Então, realmente é necessário, eu estou tendo essa experiência na Rebras e conviver junto com a área básica, o geneticista, é muito importante para uma leitura crítica desses resultados genéticos, né? A gente fazer isso só com base clínica é complicado mesmo, né? Agora, quais vantagens que traz o estudo genético, né? Nós temos aqui, eu vou botar 7 vantagens. A primeira delas, eu acho que é reduzir o uso prolongado de imunossupressores quando o indivíduo tem uma doença genética. Isso vale tanto antes, no momento do tratamento conservador, quanto depois do transplante. Muita gente aumenta a imunossupressão quando está com uma criança de GEF, tentando, vamos dizer assim, prevenir a recidiva, né? Isso tudo seria poupado numa criança que tem uma doença genética, né? Ela também pode revelar uma doença que tem terapia potencial. A mais importante aqui são as variantes dos genes da biossíntese da coenzima Q10, que existe uma reposição, você trata e modifica o prognóstico renal e neurológico, principalmente, né? Ele serve também para identificar fenocópias como cistinose, hiperoxalúria. Essas doenças têm um outro tratamento que não é o mesmo da GESF, né? Então, é muito interessante você ter um diagnóstico desse tipo, né? Serve também para fazer correlação genótipo-fenótipo. Quando a gente tem novas drogas para serem testadas, é difícil você pensar em GESF como uma coisa só, né? Se você tiver uma precisão melhor do diagnóstico, você pode testar de forma mais eficaz drogas novas, né? Ela ajuda também para o aconselhamento genético da família, identifica variantes em WT1, que é muito importante você descobrir que uma criança tem variantes em WT1, porque são síndromes que geralmente se associam a tumores depois, né? Sejam tumores renais, sejam tumores gonadais, e indicam cirurgias para remoção de gônadas ou rim, depende do diagnóstico, né? E, por último, é importante para a gente escolher o doador, né? Você evitar um desperdício de órgão de doador vivo, né? Que pode ter uma recidiva precoce, né? E também evitar um eventual malefício para um doador que é portador de uma variante que está silenciosa,
e que, ao doar um rim, ele pode acabar desenvolvendo proteinúria e doença renal crônica. As variantes do gene INF2, elas são, eventualmente, em adultos, elas podem ser silenciosas. Então, é um risco também que a gente poderia evitar tendo esse tipo de exame, né? E, para finalizar, quais são os pacientes nos quais o estudo genético seria mais vantajoso? Isso aqui é a nossa associação IPNA, né, que é a Associação de Nefrologia Pediátrica Internacional, né, recentemente publicou essas recomendações para o diagnóstico e tratamento de crianças com síndrome nefrótica corticótico resistente. E nessa flecha azul aqui, é interessante que eles já vão, de cara, assim, o tratamento de acordo com o tratamento de corticoide. Se as crianças não têm remissão, eles já sugerem de cara o teste genético e a biópsia. Eles estão botando no mesmo patamar o teste genético e a biópsia, e chega-se até o ponto de dizer, eventualmente, o teste genético pode até prescindir da biópsia, tá certo? Então, essa é uma recomendação recente, né? Tem outra aqui também, que é do grupo europeu, né, que foi publicada agora no NTT, né, que tem algumas particularidades interessantes. Na síndrome nefrótica congênita, o teste genético é o procedimento de primeira linha, com o par de avaliação inicial do paciente, e nas crianças mais tarde, o teste genético deve ser feito em todos os casos de síndrome nefrótica córtico-resistente, com ênfase para os transplantados, os que têm história familiar, os que têm características extra-renais ou hematura associada. Interessantemente, eles colocam um grupo que não merece fazer o teste genético, composto por aqueles pacientes que foram responsivos aos corticoides no início, que depois desenvolveram síndrome nefrótica córtico-resistente com o tempo. Provavelmente, esse seja um terceiro tipo de síndrome nefrótica, na maioria das vezes associado a fator circulante, e que tem um grande risco de recidiva pós-transplante. E talvez não seja interessante gastar um teste genético nesse grupo de pacientes, né? Qual o tipo de teste genético? Os mais antigos usavam teste de sangue, que é muito mais lento e mais dispendioso em termos de tempo, e atualmente a gente tem sequenciamento de segunda geração, né? Next Generation Sequencing, que pode ser feito ou através de um painel de genes que vão ser sequenciados simultaneamente, ou através do exoma, onde todos os exons do paciente são sequenciados, ou até o genoma completo do paciente. Então, que testes escolher, né? A ideia desse artigo, dessa recomendação, é usar uma triagem genética abrangente, compreendendo todos os genes de síndrome nefrótica congênita e córtico-resistente, com, no mínimo, um painel de genes, hoje devia ter uns 60 genes, ou o sequenciamento do exoma diretamente. O exoma é muito interessante porque você pode direcionar o exoma para aqueles 60 genes, mas você guarda o sequenciamento, porque amanhã ou depois surge um novo gene, uma nova variante que foi demonstrada, você pode revisitar aquele sequenciamento do exoma que você guardou e você descobre novas coisas no mesmo paciente sem precisar fazer o sequenciamento novamente, né? Então, para concluir, eu acho que o teste genético é como se fosse um auxílio para a gente enxergar com mais precisão e mais detalhes a doença, né? Ao meu ver, o estudo genético nessa condição é sempre útil, córtico-resistente congénito, particularmente quando as crianças vão ser transplantadas. E, por último, eu acho que é uma coisa que a BTO devia ter, talvez uma ideia que, para uma recomendação, um documento, que o transplante de crianças com síndrome nefrótica córtico-resistente, ele deve ser direcionado apenas para os hospitais que têm capacidade para fazer plasmafese, rituximab e todos aqueles testes, né? E a última mensagem é um chamado para a ação, que nós estamos ainda longe disso, né? Que todas as crianças com síndrome nefrótica córtico-resistentes deviam ser transplantadas apenas quando elas têm um teste genético na mão, que vai ajudar muito a todo mundo, né? Nós, lá na Rebrasen, já fizemos 10 exomas, estamos batalhando por dinheiro para mais 20 dessa próxima vez. Nós já temos um banco de dados com 190. Eu convido a todos que coloquem os pacientes lá, quando tem pacientes candidatos, porque é uma forma da gente tentar pressionar para conseguir verbos para isso. Muito obrigado, gente.
Muito obrigada, Paulo. Por continuidade, agora o professor Marcelo Tavares vai falar sobre fatores de risco para a recidiva de GESF. Bem, deixa eu ver aqui, vamos lá, F5 que você tinha falado, Paulo? Isso. Vamos lá, ver se eu consigo. Bem, nós vamos conversar um pouquinho sobre o terror do transplante. Deixa eu ver aqui, eu não estou conseguindo. Porque não está de tela inteira ainda. Ainda não. Você deu F5, Marcelo? Já dei o F5, já. Não sei o que está acontecendo. Bem, eu posso tentar seguir aqui enquanto isso não dá. Só um minutinho. Apresentação de slides. Não está. Lá, já dei F5, acho que travou aqui. Mas vocês estão vendo? Em tela inteira só. Deixa eu ver se eu consigo. Agora piorou. Piorou, né? Então, vamos deixar lá mesmo, tá? Eu dei o F5 de novo, vamos ver se... Quem sabe descompartilha e compartilha de novo. Vou tentar de novo. Não, o problema é no meu programa. O problema é no meu programa. Não faz mal, estava bem, não faz mal que não seja em tela inteira, então. Seja bem, enfim, senão acho que atrasa muito, tá? Vamos em frente. Eu acho que a primeira coisa é o terror de todo nefrologista, né? Quando, logo após o transplante, seja nas primeiras horas, nos primeiros dias, a gente começa a ter progressivamente uma proteinúria cada vez maior e o paciente tem história de ter sido portador, sido diagnosticado com uma GESF no pré-transplante, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a identificação desses fatores de risco de recorrência. A taxa de recorrência ela é muito variável na literatura, né? No primeiro transplante varia aí de 30% a 50% no primeiro transplante, mas pode chegar até 80% em transplantes subsequentes, né? Está mais associado com perda de enxerto, né? De modo mais frequente do que em outras patologias, e existe uma elevada morbidade biopsicossocial e o tratamento da recorrência, como o professor Paulo já falou, é dispendioso, ou seja, não dá para qualquer hospital tentar fazer o transplante se não tiver o recurso adequado, né? Esse aqui é um trabalho do Shaw, que foi publicado ano passado, comparando, e eu achei muito interessante que o Paulo, ele colocou os dados dele, né? Isso aqui é uma curva de sobrevivência do enxerto, né? Com censura, você vê a diferença ao longo dos anos, como dá diferença comparando sem e com a recorrência, né? Sem a recorrência na parte superior e com a recorrência na parte inferior, né? E essa recorrência, na realidade, ela pode estar associada com vários fatores, desde genéticos, seja associados ao binômio podócito, membrana basal glomerular, né? Eu não vou entrar em detalhes, né? Os dominantes, recessivos, mas também outros fatores genéticos que são associados ao sistema HLA, que eu vou conversar um pouquinho com vocês daqui a pouco, e, por fim, fatores circulantes, sejam eles inerentes ao paciente já no pré-transplante, né? E aí eu listei aqui uma série de fatores circulantes que sabidamente estão relacionados com isso, e eu vou chamar particularmente anticorpos anti-CD40, né, que são expressos em células endoteliais, em outras células também que estão no glomérulo, né, além de algumas proteases, e, por outro lado, também é considerado como fator circulante anticorpos produzidos secundariamente após o TX, né,
E aí, isso vai levar a gente a um questionamento sobre se é uma recorrência ou não. Vocês já vão entender o porquê que eu estou falando isso, né? Então, que mecanismos possíveis a gente ter? Um exemplo prático que existe na literatura é a produção de anticorpos contra a proteína nefrina presente no enxerto, e ela pode ocorrer em até 60% dos pacientes que são transplantados, quando esses pacientes têm uma variante patogênica nesse gene, né? Ou seja, é passível de ocorrer em pacientes com a variante patogênica. Eu vou colocar aqui, mudar um pouquinho aqui. No gene NPHS1, que é a nefrina, que é a síndrome nefrótica congênita do tipo finlandês. Então, o que acontece? Nos rins nativos, há uma ausência total de nefrina, nas formas homozigotas, ou seja, do tipo finlandês maior, né? Só que aí, quando você transplanta um rim que tem nefrina. E aí, o que acaba por acontecer é a produção de anticorpos contra essa nefrina que está presente no enxerto, né? Nesses casos, a ocorrência da síndrome nefrótica pós-TX, ela ocorre em até 25% das crianças transplantadas nessas condições, com o tempo médio de início de recorrência por volta de 1 ano. Ou seja, o paciente ele não tinha esses anticorpos, ele recebe o enxerto, começa a produzir anticorpo. E aí ele começa a ter proteinúria e, por fim, pode desenvolver síndrome nefrótica. Aí a questão que é até filosófica, se é uma recorrência verdadeira, na minha opinião, não é, ou é uma GESF que a gente chama de novo, né? O que provavelmente a gente deve considerar como tal, e eu acho que a gente pode discutir isso depois na parte, quando a professora Clotilde terminar. Então, a GESF associada a alterações genéticas tem um prognóstico diferente, elas são mais responsivas, né? Elas têm distintas possibilidades terapêuticas, eu vi até artigos citando ciclofosfamida, por exemplo, né? Existem distintas épocas de instalação da proteinúria que varia de dias a anos, os mecanismos são diferentes conforme a variante, como a produção de anticorpos antinefrina, mas, por incrível que pareça, esse mecanismo ele não se aplica à produção de anticorpos contra proteínas, não se aplica a outras variantes patogênicas que estão associadas à GESF. Então, nós estamos ainda num momento de estudo, né, com relação a isso. Com relação ao HLA, eu sugiro a leitura desse artigo do Shaw, que é espetacular, sobre loss HLA, né? Ele fez uma análise, né, com milhares de casos, e a recorrência de GESF em transplante renal pediátrico, né? E o que é que ele chegou de conclusão, né? Para alguns determinados HLA, alguns determinados alelos, existe uma associação de recorrência muito grande. Isso tem aplicação prática para nós, que não temos acesso muitas vezes à parte genética, mas HLA todo mundo acaba tendo, né? Então, nos pacientes que têm um DR53, né, um DR7 e o B13, né, os receptores, né, eles têm uma chance maior de vir a ter recorrência da GESF no pós-transplante. E aí ele fez uma análise muito interessante quando você tem homozigose ou heterozigose. Eu sei que é uma terminologia que está em transição, né? Mas foi do jeito que foi colocado nesse artigo. Então, por exemplo, um paciente que tem um DR7, mas que seja heterozigoto para isso, né? Que tenha somente um dos alelos, né? Ele tem quase, em média, 100% de chance, né, de vir a ter uma recorrência, só que quando ele é homozigoto, né, como o N aqui foi muito pequenininho, né, provavelmente como ele alcançou o 1 aqui, ou seja, é questionável, né, a confiabilidade nisso, mas dá para ter uma ideia que isso se potencializa, né? A mesma história é para o DQ2, tanto hétero como homozigoto. Você vê, aumenta, né, a chance de recorrência. E, por outro lado, existem, né, genes, eu vou falar um pouquinho mais para frente, que servem como protetores nesse estudo, foram associados com uma proteção contra a recorrência.
ou seja, deixaria a princípio um pouquinho mais tranquilo, né, quando do transplante. E aí, de um modo muito interessante, ele acabou por fazer uma matriz de correlação entre os tipos de HLA, né? Então, ele até vai falar um pouquinho mais para frente, né? O DR7, por exemplo, o DR53 e o DQ2, quando eles se associam, eles acabam por aumentar a chance, para potencializar a chance de recorrência. Isso também tem como nós nos prepararmos. Então, com relação ao HLA, nesse estudo dele, o que é que ele concluiu? Né? Receptores que estão associados a um maior risco de recorrência são aqueles que têm o B13, o DR7, o DQ2 e o DR53. Existem os pacientes receptores que estão associados ao menor risco de recorrência, né? O C3, o B58, o DR52, o DQ6 e o DQ7. Alguns receptores estão associados a um maior risco de recorrência precoce. E aí ele definiu matematicamente o B13, DR7, DR53, DQ2 e DQ8, e os que ele coloca como haplótipos de maior risco, né? Essa associação aqui, DR7, DR53, DQ2, com odds ratio de 1,91. Um outro trabalho muito interessante, apesar de ter sido com um N muito pequeno, mas eu acho que vale a pena ler, é um trabalho mais antigo, do Delville. Ele selecionou 10 anticorpos contra antígenos glomerulares a partir de uma seleção de antígenos potenciais de amostras pré-transplante. E a presença de anticorpos anti-CD40 foi capaz de predizer a recorrência em 78% dos casos. E se a gente adiciona outros anticorpos que ele selecionou, há um aumento da acurácia na predição da recorrência de GESF para 92%. Ou seja, associando anti-CD40 com o anti-PT-PRO, CGB5, FAS, P2RY11, SRP2 e APOL2. Pois bem, e por fim, né, esse trabalho da Bierzinska, em 2017, é um trabalho que eu considero muito prático mesmo, porque ela conseguiu, a partir de um número relativamente grande de casos de GESF, fazer esse fluxograma aonde ela consegue definir que esses pacientes aqui, que apresentam um risco de recorrência de 80%, né? 80% de recorrência, são justamente os pacientes que apresentaram uma resistência secundária ao corticoide, ou seja, pacientes que inicialmente eram córticos sensíveis e que depois se tornaram córtico-resistentes, né? Mas repara que mesmo aqui ela acaba fazendo o sequenciamento de próxima geração, análise genética, né? Para sempre estar definindo se os pacientes têm uma herança monogênica ou não monogênica, até chegar à conclusão de que quem recorre geralmente são pacientes mais velhos, né? São pacientes que têm essa resistência tardia ao corticoide. Okay? Gente, é isso. Eu passei um pouquinho do tempo, eu agradeço a atenção. Muito obrigado. Clotilde, você está sem microfone, Clotilde. Desculpe. Agora, muito obrigada, Marcela. Agora chegou a minha vez. Eu vou falar sobre tratamento da GESF recorrente. Vamos ver se eu consigo compartilhar. O anfitrião desativou o compartilhamento de tela. O que é isso? Será? Eu não estou conseguindo compartilhar. Agora sim. Você é anfitriã. Agora foi.
Bom, então eu vou falar sobre a recorrência de GES, o tratamento atual e perspectivas. A minha agenda vai ser uma revisão de literatura e a minha experiência no tratamento das crianças com recidiva no Hospital da Criança Santo Antônio. Ai, não estou conseguindo passar. Passou demais. Eu não tenho conflito de interesses, então eu trabalho no Hospital da Criança Santo Antônio e sou professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, professora de nefrologia. As opções de tratamento que nós temos na GES recorrente, ela é baseada na fisiopatologia da recorrência. Então, tem a ver com uma desregulação das células T e B, da formação de fatores circulantes e do próprio citoesqueleto do podócito, onde o podócito sofre a injúria desses fatores. Os tratamentos ainda são empíricos e nós temos recomendações que são baseadas em pequenos estudos de coorte, séries e relato de casos. Então, nós utilizamos o esteroide, que ele estabiliza, então, a actina no citoesqueleto, também ele inibe as células T. Utilizamos também a ciclosporina, que através da sinaptopodina, ela ativa a actina, também melhora as condições do citoesqueleto e inibe as células T. E a plasmaferese, a imunoadsorção e a aferese, eles removem, então, os fatores circulantes que nós sabemos que são eles que levam à proteinúria. Se vocês também quiserem pegar o artigo completo, vocês podem focar no QR Code que vocês vão obter este artigo. Uma outra proposta é o rituximab. Nós temos esse artigo bem interessante, mostrando a resposta ao rituximab. O rituximab, ele tem uma depressão das células B, e você sabe que as células B, na hora que eu tenho a depressão, ela pode regular as células T, que são fatores que estimulam, então, a formação dos fatores circulantes que aumentam a permeabilidade à proteína. Além disso, o rituximab, ele age através da estingomielina, ele age na estabilização da actina e do citoesqueleto. Esse trabalho é muito importante, felizmente, então, recentemente publicado, no final do ano passado. Ele foi publicado por esse grupo CERTAN, que é o grupo europeu de transplante renal pediátrico, e eles, neste trabalho, eles têm as recomendações práticas, na prática clínica da recorrência de GES. É bastante interessante, sugiro vocês lerem. Então, eles iniciam esse trabalho, então ele mostra a importância do diagnóstico precoce da GES, da recidiva. Então, uma monitorização diária, né? E vocês sabem que a recidiva, quando ocorre, a grande maioria nas primeiras 24, 48 horas. E claro que nós temos que considerar outras causas de proteinúria, mas se nós temos um paciente com uma cinefrótica córtico-resistente, ou GES, que vai a transplante, e que tem uma proteinúria maciça logo após o transplante, nós temos que fazer diagnóstico diferencial com isquemia, reperfusão, injúria, com proteinúria dos rins nativos, por isso a importância da gente não ter proteinúria no receptor de transplante com GES, e rejeição aguda, drogas, hipertensão, mas isso aqui não é o mais frequente no primeiro momento, levando uma proteinúria maciça. Então, feito o diagnóstico da recorrência, eles fazem essas recomendações baseadas nesse modelo PICO, né, que é o paciente, a intervenção, não é o tratamento e o desfecho. Então, o que esse grupo europeu, baseado em revisão sistemática, recomenda? Então, diagnóstico precoce, a intervenção, eu coloquei corticoide 3 pulsos, porque a maioria dos trabalhos mostram, eles não falam nisso, mas eles recomendam, então,
plasmaferese ou imunodissorção precoce, associada ou não ao rituximab, né? O uso do inibidor da enzima de conversão ou do bloqueador, e se não houver resposta e se não foi utilizado o rituximab, eles utilizam o rituximab e eles também falam em altas doses de ciclosporina. Vários trabalhos mostram que tanto ciclosporina quanto tacrolimo atualmente teriam a mesma resposta. E a alta dose que eles falam em ciclosporina, um nível de 200, mas sempre lembrando o risco de nefrotoxicidade. Então, eu poderia parar aqui a minha aula. Eles fazem alguns comentários, como teria vantagem entre plasmaferese e imunodissorção? Parece que não há vantagens. E nós, aqui no Brasil, utilizamos muito mais a plasmaferese. Quantas sessões de plasmaferese nós devemos fazer? Eles consideram como resposta insatisfatória depois de 20 sessões. Não se deve mais continuar. E quando iniciar rituximab? O rituximab, eles ou inicia durante o tratamento com plasmaferese, faz 3 plasmafereses, por exemplo, e faz um rituximab, ou após a resposta insatisfatória. Não existe ainda uma recomendação. E quantas doses de rituximab? Também eles sugerem no máximo 4 doses, e sempre se utilizou o controle com CD19 para ver a eficácia clínica, mas parece que isso aí não está demonstrada, essa relação de um CD19 zerado com a resposta clínica. Também eles comentam que não há uma prevenção, não adianta fazer plasmaferese e rituximab no pré-transplante daqueles pacientes de alto risco. Isso aí é inefetivo. E o importante é um diagnóstico precoce e tratamento precoce, isso sim tem bons resultados. E monitorar sempre a proteinúria, mas você sabe que esses pacientes têm um risco muito grande de infecções e alguns relatos de morte de paciente em tratamento imunossupressor para recorrência. Bom, nós iniciamos o tratamento da GEST, da recorrência, com plasmaferese, e nós publicamos esse trabalho em 2006, então no período de 2001 a 2005, nós tratamos 10 pacientes com 10 sessões de plasmaferese. Por que 10 sessões de plasmaferese? Porque, como falou o Paulo e o Marcelo, o custo é muito alto, não é reembolsável, restituído pelo programa SUS, o Ministério da Saúde, então é o máximo que a Santa Casa consegue doar para nós, para os pacientes. Um tratamento são 10 sessões. Então, em 10 sessões, esses 10 pacientes, nós tivemos uma resposta completa e parcial de 60% dos casos. Então, a plasmaferese, ela é um tratamento eficaz, mas ela é invasiva. Nós necessitamos acesso vascular, muitas vezes as crianças não têm um acesso vascular, fazem diálise peritoneal, tem risco de trombose e infecção, e o custo da sessão, isso aí eu vi agora no meu hospital, sai em torno de R$2.000 só o material, sem contar o custo do profissional e do catéter de Schilling, no caso, se o paciente não tem acesso para hemodiálise. Então, começaram a surgir trabalhos mostrando o resultado bom do uso do rituximab, e nós começamos a utilizar o rituximab, e como eu chamo, rituximab first, começar com rituximab. Nós apresentamos, primeiramente, a minha colega, a Roberta Rode, apresentou em 2012, num meeting em Heidelberg, da IPTA, e mostrando os nossos bons resultados com o rituximab como primeira opção de tratamento. E naquela época eram só trabalhos que mostravam, hoje em dia se sabe muito mais sobre o rituximab, né? A importância, se achava que a célula B não tinha nenhuma importância, hoje em dia se sabe que as células B, elas ativam os fatores circulantes, né? Eles promovem
essa secreção, e esses fatores circulantes vão lá e tem uma disrupção, né, da barreira de filtração glomerular, e o rituximab ele age, então, depletando essas células B e também se ligando à esfingomielina, que melhora o esqueleto, né, do podócito. Então, baseado nisso, nós continuamos com esse protocolo. E nós já temos 23 crianças tratadas. Então, como é que é o nosso protocolo de tratamento? Primeiro, um diagnóstico precoce, né? Então, no pré-transplante, nós tentamos eliminar a proteinúria com nefrectomia química. Fizemos alguns casos de nefrectomia mesmo, hoje em dia tentamos não utilizar mais, e como pré-requisito para ir para o transplante, a albumina tem que estar acima de 2,5, de preferência acima de 3, devido ao risco de trombose em transplantar uma criança com albumina tão baixa. Tem uma outra maneira também de controlar a proteinúria no transoperatório, ligando os uretérios, como recomenda até a Mayo Clinic, pelo menos um ureter do lado que vai ser transplantado, diminui a proteinúria no pós-operatório. Então, nós monitorizamos essa proteinúria, e se ocorre, então, proteinúria maciça, nós fizemos o pulso de metilpred de 20 miligramas por quilo, 3 pulsos. Enquanto isso, nós vamos pedir autorização e se faz rituximab na dose de 375 miligramas por metro quadrado, de 1 a 4 doses. Se o paciente não responde, então nós indicamos plasmaferese. E o nosso desfecho sempre é a melhora da proteinúria, diminuição, melhor dizendo, diminuição da proteinúria e aumento da albumina. Então, nesses 23 pacientes, o que nós temos como resposta? Somente com rituximab, 52% dos casos, 12 crianças, eliminaram a proteinúria, tiveram uma resposta completa. Então, o IPC menor que 0,3 e a albumina maior que 3. E 2 pacientes tiveram uma remissão parcial e 9 pacientes não responderam. Os pacientes, 8 pacientes que não responderam e 1 paciente que teve uma resposta parcial realizaram plasmaferese. Então, aqueles que realizaram plasmaferese, 7 tiveram uma remissão completa, uma resposta completa, e 2 pacientes não responderam. Eles fizeram todos no máximo 10 sessões, 5 pacientes, e 4 pacientes fizeram de 1 a 6 sessões. No momento que a proteinúria desapareceu ou tivemos algumas complicações, nós suspendemos a plasmaferese. Então, no geral, 87% dos nossos pacientes responderam a esse esquema terapêutico, sendo que 3 pacientes não responderam. Também não se sabe por que alguns pacientes não respondem ao tratamento. Nós tivemos alguma reação alérgica, a maioria deles teve, um paciente teve asma, um paciente teve um quadro de pneumonia muito grave, sepsis, associou com recidiva e perdeu o enxerto, mas nenhum paciente teve óbito. Eu só vou relatar um caso de uma paciente para ilustrar, essa menininha que fez aniversário ontem, fez 10 anos ontem, ela iniciou síndrome nefrótica com quase 3 anos, não tinha causas secundárias, não temos estudo genético, tinha biópsia com GEST, não respondeu a nada. 1 ano e meio depois da síndrome nefrótica, ela evoluiu para doença renal crônica terminal, teve muitas complicações, e essa foi uma das complicações. Vocês sabem como é grave a síndrome nefrótica nessas crianças. Ela era assim, muito, muito nefrótica. Ela evoluiu, ficou anúrica, ela ficou muito feliz, anúrica, em diálise peritoneal, porque ela deixou de ter essa CIT. Ela recebeu transplante 7 meses após a diálise, com doador falecido, em 18 de maio de 2017, e ela fez, então, rituximab, basiliximab, tacrolimus, miclofenolato e prednisona como imunossupressão. Nós fizemos o controle com o ácido sulfo-salicílico, que eu aprendi lá com o Dr. Júlio Toporovsky, que até hoje continuo, e está no up-to-date como um teste recomendado. E ela fez, então, recidivou no dia seguinte, né?
Ela usou, então, 3 pulsos de metilpred, fez rituximab 2 doses, teve uma resposta parcial. Depois ela fez uma sessão de plasmaferese e suspendeu, porque ela trombosou o catéter central, e então ela recebeu mais um rituximab. Teve uma resposta parcial e progressiva até o desaparecimento da proteinúria. Só que ela desapareceu a proteinúria 1 ano depois. Foi lentamente diminuindo e zerou em 1 ano depois. Isso aqui é uma foto dela, 2 anos de transplante, sem proteinúria. Aqui nós temos um gráfico, então ela fez metilpred no início, fez rituximab, e ela fez no dia 2 rituximab, e no dia 11 ela teve uma resposta parcial, mas nós decidimos fazer uma sessão de plasmaferese, pretendíamos fazer mais, mas não conseguimos. Ela diminuiu a proteinúria, depois ela aumentou novamente a proteinúria, fez um terceiro rituximab no dia 40. E ela foi entrando em remissão, com 1 ano ela estava zerada, e aqui ela tem quase 5 anos de transplante, está sem proteinúria, e hoje ela foi no ambulatório, ontem ela fez 10 anos, ela continua com o IPC dela atual, é 0,3, creatina é 0,6, e está muito bem. Essa foto eu tirei hoje. O custo do rituximab, o Mabtera custa, isso eu peguei da internet, custa 8.500, e o Vivaxia, que é o genérico, custa 6.700, né? O SUS não dá cobertura financeira nem pela plasmaferese e nem para o rituximab. Então é difícil que um centro também fique só um centro fazendo esse tratamento e quem paga, né? Isso aí a gente tem que, como departamento até de transplante pediátrico, tentar ver se isso aí, se a gente consegue uma cobertura. As novas opções de tratamento é o ofatumumab, a abatacept, a ferese com LDL, que eu não vou comentar aqui, mas posso responder. E como proposta de tratamento, em resumo, eu deixo essa mensagem. Então, os pacientes com alto risco para recorrência, não adianta fazer plasmaferese ou rituximab no pré-transplante, não tem efeito. O diagnóstico deve ser precoce, fazer o diagnóstico, fazer pulso de metilprednisolona por 3 dias, fazer plasmaferese ou imunoabsorção imediata até a normalização da albumina sérica, se resistente à plasmaferese, administrar rituximab, ou iniciar com rituximab, e se for resistente, tratar com plasmaferese. Se não houver a resposta, o ofatumumab, que é um outro anti-CD20, mas parece que já está fora do mercado desde 2019, apesar de ter um trabalho recente, o abatacept ou a aférese de LDL. E muito cuidado com os efeitos adversos, em especial infecções. Eu quero agradecer em especial ao meu grupo de nefrologia pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio e ao Departamento de Transplante Pediátrico da BTO, que também me ajudaram nessa apresentação. E eu fico à disposição com esse e-mail. Agora nós vamos abrir, eu vou parar de compartilhar, deixa eu ver como é, interromper, e vamos abrir para discussão. Eu não sei se agora o Charles vai me ajudar no bate-papo, se tem perguntas, se o pessoal... Já tem 3 perguntas aí no chat. A Luísa pergunta qual o papel da biópsia na recidiva da GESF e em qual momento vocês costumam indicar? A partir do momento em que temos manifestações clínicas, já esperaríamos manifestações histopatológicas? Não sei se o Paulo quer se manifestar. Eu quero, eu acho que a manifestação clínica, ela é muito, geralmente, quando é recidiva de GESF verdadeira, ela é muito precoce. A gente, eu tenho visto uma criança com transplanta, sai nas primeiras horas com diurese, e depois de 12, 24 horas, aquilo cai assustadoramente, e é muito nítido que isso aí é provavelmente ligado a um fator circulante. E se a gente fizer uma biópsia nesse momento, a expectativa é que não vamos encontrar glomerulosclerose segmentar focal, nem atapetamento de podócito, não deu tempo. Eu acho que aí eu deixaria a biópsia eventualmente para um tempo depois, né? Eu não faria, eu já assumiria como recidiva de GESF. Eu não sei o que os outros acham, mas a gente já, numa situação dessa,
que é uma causa de DGF, de retardo da função de enxerto, é recidiva de GEF, uma criança que sai urinando, de repente, pum, vai para a diálise. Isso aí é muito sugestivo. Nas recomendações ali do grupo europeu, eles recomendam uma biópsia. Mas também eles têm maior facilidade de microscopia eletrônica, eles recomendam. Mas nós também, nós fizemos, nesses casos, quando a DGF continua, né, o paciente não urina, para diagnóstico diferencial. Então, se não é rejeição, então é GES. É aí que nós fizemos a biópsia. Não sei se o Marcelo tem alguma outra opinião. A gente acaba caindo na biópsia, entendeu? Por mais que a gente fala, não, olha, provavelmente é GES e tal, mas assim, acaba caindo na biópsia, não tem como, entendeu? Na hora que, como o Paulo falou, na hora que começa a reduzir a diurese, entendeu? É muito difícil você segurar a mão e não fazer a biópsia. Mas com o diagnóstico diferencial, se não é rejeição, é recidivo. É uma biópsia que faz sentido como diagnóstico diferencial de uma disfunção precoce do enxerto. Aí Sim. eu estou olhando mais para rejeição do que para... Eu não vou ver GESF nessa biópsia. Não vai ver. Não vai ver. Não tem tempo para GESF, né? Não dá tempo. Outra pergunta, Charles. A Lilian pergunta qual o intervalo do rituximab é baseado em contagem de CD20? Pois então, se fazia isso, mas atualmente se tem mostrado que não existe uma correlação entre o CD20 baixo e a não resposta mais. E o que é nesse trabalho, que essa revisão sistemática que eles fizeram, não tem uma resposta. Eles acham que é individualizado, depende do centro. E sugere não fazer mais do que 4 doses de rituximab. Marcelo queria fazer uma... queria fazer uma observação, assim, a gente acaba, de um modo muito interessante, com o passar do tempo, se vocês lembrarem, há uns anos atrás, o que era preconizado, né, estou falando aí para o uso usual do rituximab, eram 4 doses com intervalo de a cada 2 semanas, né? E aí, com o passar do tempo, a coisa foi se transformando, tal, e hoje, na prática, né, da gente nos córticos dependentes, no recidivante frequente, né, quando a gente faz a opção, a gente acaba dosando o CD19 antes de entrar com rituximab. Antes mesmo, por quê? Porque aí a gente vai saber, porque às vezes uma dose só, ou 2 doses já zera tudo, né? E tem o outro lado também. O que é o outro lado? Na hora que o paciente tem proteinúria para valer, se tiver com proteinúria, né? Porque tem paciente que fica quase anúrico, né? Na recidiva. Mas se ele está com proteinúria maciça, todo esse rituximab vai embora, né? Entendeu? Ou seja, a gente fica meio desesperado, porque é como quase jogar dinheiro no lixo, né? E a outra pergunta é se usasse o rituximab na indução. Pois então, aqueles trabalhos, tem vários trabalhos, assim, esse inclusive que eu mostrei ali é um trabalho recente que mostra que não tem efeito preventivo. E eu também, nós utilizamos, que eu lembro, assim, com 3 pacientes que tinham alto risco de recidiva, aqueles pacientes que foram córticos sensíveis e que se tornaram córtico resistentes, esse aí tem grandes chances de recidivar, e nenhum dos pacientes que nós usamos profilático teve efeito. Nenhum. Então, eles acham que não se deve botar as fichas aí, que é um custo, e sim no diagnóstico precoce e tratamento precoce. Não fazer profilaxia. Mais alguma pergunta? Nós estamos quase com o nosso tempo esgotado. Mas eu gostaria, sim, só de fazer alguns comentários, Paulo. Nós tivemos 3 casos. Eu acho que nós temos azar de GESF familiar, de GESF com estudo genético e recidiva. E um caso familiar, e que, no fim, ele respondeu ao rituximab
esse fez plasmaferese e rituximab. E um irmão dele, recente, começou com proteinúria e eu tratei com ciclosporina, e esse irmão melhorou. Então, é uma família, ele tá inscrito lá no Rebrasem para fazer estudo genético. Um outro caso aí ele não entrou nesse estudo, mas ele é um caso de cinefrótica cinefrótica congênita, recidivou, e aquele outro que eu te falei, Paulo, também com Pax, né, que recidivou Pax2, né, e esse também foi tratado com rituximab e melhorou. E a outra pergunta que eu faço agora, aproveitando antes de terminar, esse paciente, Marcelo e Paulo, nós temos um paciente com cinefrótica congênita, ele tem um irmão com cinefrótica congênita, e ele recidivou um mês depois do transplante. Horrível, recidiva, horrível, se tornou um cinefrótica congênita. Pior do que era antes, porque ele é antes da diálise. Vocês fariam um novo transplante? Ele não respondeu a nada. Ele não respondeu a nada. Olha, a chance de recidivar é mais de 80%, né? Para um segundo transplante. Não é zero, né? Mas... E ele ficou muito mal recidivado de novo. Ele fica bem em diálise. Eu não sei, eu queria falar de algumas experiências nossas que eu tive, tanto no Hospital do Rim e também lá no Samaritano, eu vi pacientes que recidivaram tardiamente e que responderam ao tratamento. Eu vi pacientes que só responderam... Lá no Samaritano, nós temos pacientes que usaram 110 sessões de plasmaférese e depois tiveram uma resposta. Nós temos pacientes que trocaram a diálise por uma sessão de plasmaférese a cada 30 dias, por exemplo. A proteinúria, se a gente não fizer, a proteinúria sobe, sobe, sobe. A hora que faz a plasmaférese, a proteinúria cai. Então, eu acho que isso aí tem um monte de doenças diferentes envolvidas nisso. Nós não sabemos, evidentemente, discernir qual é o mecanismo fisiopatológico em cada uma dessas, né? Então, mas eu acho que, olhando para o teste genético, eu acho que eu teria segurança, sim, de fazer um transplante sem me preocupar excessivamente com recidiva se eu tivesse uma mutação, uma variante conhecidamente patogênica com estudo bem feito. Eu acho que isso é fundamental daquele coisa. Eu acho que o único risco que eu vejo é no NPHS1, mas como disse o Marcelo, eu só não dou razão para ele, porque ele já tem, isso não é uma recidiva de GS, é uma outra doença, ele tem uma doença autoimune que ele desenvolveu, e é interessante que o Salem mostra lá que esses começam mais tarde e respondem bem ao tratamento. Respondem bem ao Nosso tratamento. paciente fez plasmaferese e rituximab. Plasmaferese ou imunossupressão, propriamente dito, respondem bem ao tratamento. Então, é uma doença autoimune adquirida, não é uma recidiva da GESF que o cara tinha lá, né? Então, quando tem esse variante de NPHS1, né? Mas eu acho que a gente ainda está longe de conhecer detalhes íntimos dessa doença, tem muita coisa ainda misturada e não tem medicina baseada em evidência suficiente para nos guiar com segurança em todos os casos, né? Tem alguma pergunta mais, Charles? Tem algumas perguntas ainda. Se teria espaço para uso de ciclosporina EV? Esse também é um trabalho que se tem demonstrado. Tem alguns centros que fazem, mas não tem nenhuma evidência. É muito difícil, não sei se vocês já usaram ciclosporina EV, de ver, avaliar o nível. Tem um que outro trabalho que recomenda altas doses de ciclosporina, mas são poucos os trabalhos atuais que ainda recomendam isto. São os grupos franceses que fazem os grupos isso, né? franceses. Eu que vivi lá um tempo, eu voltei simpático dessa ideia aí, mas a gente faz, viu, ciclosporina EV, quando tem um problema que vai demorar para a criança aceitar alguma coisa oral, a gente faz ciclosporina EV, não tem sido difícil não, viu? A dose tem que ser umas 4, 5 vezes menor do que a dose oral, mas mantém um nível sérico, 200, como você falou, eu acho que é viável, sim. Não sei se é eficaz, mas é viável fazer. Os casos que eu usei foi quando havia contraindicação por causa de distensão abdominal, ou estase, essas coisas, aí a gente faz, né?
Dá para fazer, e monitora direitinho. Mas como protocolo, assim, vamos usar ciclosporina EV, porque é uma GESF, não. Tem duas últimas perguntas. Se tem visto recidiva de GESF em relação à vacina do Covid. A Ana Paula fala que teve um caso que teve uma recidiva tardia, 2 anos após num segundo transplante com zero mismatch, cerca de 15 dias após a vacinação. Mesmo Eu em nunca síndrome vi. nefrótica, não sei qual é a experiência que vocês tiveram. A síndrome nefrótica, os pacientes nefróticos, quando fazem vacina da gripe, muitos recidivam. Mas os pacientes nefróticos que fizeram a vacina do Covid, eu acho assim, eu tive um caso que recidivou, não sei se foi com a vacina do Covid, eu não sei qual é a experiência de vocês. Não tenho nenhuma experiência e não li nada que a vacina desse recidiva de GESF. Não tem essa Tampouco. Eu informação. tampouco. Não tive a experiência, também não li nada. Eu tive um paciente só, mas que respondeu depois. E tem uma última dúvida que ele pergunta se nos casos de pacientes que receberam rituximab em plasmaférese, cuja proteinúria vem caindo, porém mantendo faixa nefrótica, não poderíamos prolongar o tratamento? Eu sou da opinião que deve prolongar o tratamento. Eu acho que nunca devemos desistir de uma GESF sem sofrer muito internamente. Eu O acho que problema é pagar, né? Quem é, é que vai pagar? o problema é pagar, Olha, exatamente. E o E que essa- nesses tratamentos prolongados, eles sugerem fazer plasmaferese e fazer um rituximab e dar um espaço para o rituximab agir. Não pode fazer plasmaferese, rituximab e fazer plasmaferese em cima, porque daí tira o rituximab. Mas o problema é grana. eu, assim, quando muito consigo 10 sessões, porque também o hospital, a gente tem que ver o lado deles, né? É muito caro. Sim, mas para o sistema de saúde, precisa pensar também que voltar o doente para a diálise também é um custo elevado, né? Então, Nós temos que nós batalhar estamos isso com o nós Ministério. estamos num beco sem saída, mas eu concordo com você que a gente devia fazer um documento para o SUS, para os convênios, mostrando. Esse estudo econométrico que a gente terminou agora, eu vou submeter para publicação, e a gente podia usar isso como argumento, entendeu? Porque está quantificado ali, né? Um desvio padrão a mais de custo é uma coisa importante, é uma coisa. Devia pagar diferentemente, devia ter centros que pudessem receber isso de alguma forma, mas porque você, num centro pequeno, recebe um paciente desse e fica com uma bucha dessa na mão, é uma coisa cruel, né? Olha, eu me arrisco a dizer, eu sei que não é o fórum para isso, mas só para colocar, eu acho que tem duas coisas que o departamento realmente sim deveria tocar no ponto. Uma é realmente o tratamento da recorrência da GESF, e a outra é a questão dos hipersensibilizados. Entendeu? São essas duas coisas que eu acho que tem que tocar nesse ponto com o governo, sabe? Com o SUS. E eu diria mais uma terceira, que é o transplante de crianças pequenas, porque essa é uma necessidade não resolvida no Brasil, entendeu? O transplante de crianças pequenas é uma necessidade muito grande, talvez mais até que hipersensibilizado, em pediatria, né? São questões fundamentais, ao meu ver, todas essas três aí, hipersensibilizado, GESF e crianças lactentes. Muito bem. Era isso, então. Acho que nós já passamos 10 minutos do nosso tempo. Eu queria agradecer, acho que eu gostei muito dessa atividade. Muito obrigado ao Paulo, ao Marcelo, ao Charles, e obrigado pela audiência também. E vamos encerrar e até a próxima live. Tchau, Melhor obrigada. seria vê-los presencialmente com a audiência junto, né? Mas Sim, com certeza. Certeza. vamos lá. Tchau, Um gente. abraço para todos. Tchau. Um abraço. Obrigado.